Todos os benefícios na vida vêm de juros compostos. Relacionamentos, dinheiro, hábitos, qualquer coisa importante. Começo esse vídeo com a frase de Naval Ravikant para a gente falar de um modelo mental chamado juros compostos. O que é um modelo mental de juros compostos? A ideia de juros compostos que a gente tem principalmente no âmbito de investimentos financeiros significa o seguinte: quanto mais dinheiro eu coloco no investimento, a ideia é que esse dinheiro faça mais dinheiro, que vai fazer mais dinheiro, que vai fazer mais dinheiro e mais dinheiro, até que chega num ponto que, se eu passasse 5 anos investindo determinada quantia a juros simples, eu estaria com um determinado montante. Exemplo, um montante pequeno, sei lá, 20 mil reais. Mas nos juros compostos, esse montante talvez poderia pular para 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, apenas porque ele está sob juros compostos e não juros simples. Aqui a gente traz um exemplo na prática financeiro. Se a gente pega 10 mil reais com 18% de retorno ao ano, a gente vai ter 1.800. Se a gente junta esses 1.800 reais naqueles 10 mil e faz um investimento para o próximo ano, a gente no final das contas vai ter 2.124 reais de lucro, podemos dizer assim, que aquele investimento gerou. Então aqui, se a gente fosse fazer uma... Como é que fala? Quantos reais que a gente ganhou de um investimento para o outro? Foi 324 reais. A mágica dos juros compostos mora aqui. Por quê? Porque se a gente fizer o mesmo processo, pegar aquele dinheiro de antes, colocar no montante a 18% ao ano e esperar mais um ano para aquele investimento render, agora ele vai ter aumentado 382. E se eu fizer isso de novo no próximo ano, ele vai aumentar mais, e aí você vai aumentando, você vai criando uma bola de neve. Essa é a melhor definição para juros compostos. A gente pega um exemplo mais avançado aqui, seria fazer isso com 100 mil reais, já seria, por exemplo, 3.240 reais, fazendo o mesmo processo que a gente fazia com 10 mil reais, por exemplo, que é colocar o dinheiro por um ano investido a 18% ao ano. Trazendo aqui à tona agora para a gente tangibilizar, juros compostos, a melhor definição, como eu já disse, é uma bola de neve. Por quê? Porque a gente começa na maioria das vezes pequeno, a gente começa na maioria das vezes com pouco. E isso, pessoal, é no âmbito profissional, financeiro, corpo, mente, relacionamentos, controle emocional, qualquer outra coisa que a gente for pensar, existe juros compostos. Principalmente quando a gente está aprendendo uma nova habilidade. Vou trazer um outro exemplo aqui também. A gente começa sem saber muita coisa, mas uma bola de neve petitinha, mas no decorrer do tempo que a gente vai aprendendo com novos mentores, com novos livros, aplicando, tendo resultados e vai somando, aquilo tudo vai juntando, a gente vai ficando mais reconhecido, vai sendo recomendado pelos nossos clientes, dependendo da habilidade que você está aprendendo, você pode prestar serviço com ela e chega no final das contas, você já virou uma gigantesca bola de neve, só que você começou pequeno. Essa é a grande mágica. Se a gente pega um outro exemplo aqui, no âmbito de um lugar de trabalho, olha o tanto que pode gerar, o tanto que esse efeito bola de neve ele existe. As pessoas, se você trata bem as pessoas, a tendência é que elas te tratam bem de volta. Se você faz favores para os outros, a tendência é que pessoas façam favores para você, que pessoas te recomendem, que pessoas gostem de você, que pessoas te sigam, consumam o seu conteúdo. E aí você vai criando a sua própria bola de neve. Interessante que esse conceito ele existe na matemática, como juros compostos, né, quando a gente fala de investimentos, e ele também existe nessas outras áreas que são um pouco mais intangíveis, como o relacionamento humano, por exemplo. Aqui trago um exemplo do conhecimento. Se a gente tem que passar em uma prova, por exemplo, a gente começa a estudar aquilo afinco toda semana estudando, e o conhecimento ele vai se conectando, ele vai ficando mais na cabeça. Ou seja, começou ali com você lendo a primeira página de um livro e termina com você ter estudado muita coisa, com você estar super preparado para a prova.
Quando a gente pensa no âmbito familiar, é a mesma coisa. Começa, exemplo, começa com duas pessoas, nesse caso vou usar um exemplo, só por exemplo mesmo, um homem e uma mulher, que no caso tem 3 filhos. Esses 3 filhos têm mais outros filhos e por aí vai, até formar aquela grande família que se reúne no Natal, na Páscoa, por exemplo. E esse efeito composto, os juros compostos, eles são visíveis também, são bem tangíveis em outras áreas da nossa vida, como a área da saúde. Ou seja, uma pessoa que ela começa a ir na academia, ou seja, a primeira semana que ela está indo na academia é como se ela tivesse com uma pequena bola de neve na mão dela. E ela pega essa bola de neve e joga, deixa essa bola rolar, ladeira abaixo, neve abaixo. O que vai acontecendo? Essa bola vai ficando maior, vai juntando mais neve. E no exemplo aqui da academia da musculação, essa pessoa ela vai começar a definir o corpo, ela vai diminuir a porcentagem de gordura do corpo dela, ela vai ganhar mais massa magra. Consequentemente, a tendência é que quanto mais ela faça aquilo, ela vai colher os juros compostos disso. E isso serve para dieta também. A pessoa não vai ficar magra do dia para a noite, assim como uma simples bola de neve não fica gigante em 15 segundos, em 1 minuto. Leva tempo, tem que passar todo aquele processo, tem que dormir e acordar. Nesse caso aqui, a moça talvez fez uma dieta rigorosa, reeducou a alimentação dela por completo e depois de um tempo, aí sim, ela chegou no peso ideal, no corpo ideal. Isso não foi do dia para a noite, não foi de uma semana para outra. Isso levou tempo da pessoa investindo energia, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo atenção, investindo vontade. E, por consequência, ela conseguiu o resultado. Não foi do dia para a noite. Levou um tempo para ela conseguir isso. Trazendo aqui agora o que Charlie Munger, aí uma das maiores referências sobre modelos mentais que nós temos, ele diz o seguinte: a primeira regra dos juros compostos é nunca interrompa desnecessariamente. Então, se a gente tem a capacidade, vamos pegar um exemplo aqui, quero ficar forte, estou fazendo musculação. Quanto menos eu sair da dieta, quanto menos eu faltar aos treinos, quanto mais eu evitar essas distrações, evitar bebida, evitar ficar sem comer para catabolizar o corpo, acho que é isso que fala, não lembro muito bem como é que era essa pira de academia aí. O que acontece? Se eu evitar essas coisas, mais rápido eu vou chegar lá. Então, nesse exemplo aqui da frase do Charlie Munger, ele está falando o seguinte: se, exemplo aqui, aqui está uma linha de 0 a 15, vamos supor que sejam 15 anos de musculação. Se em 15 anos de musculação eu seguir na risca, a tendência é que eu chegue na linha azul, que seria o máximo do meu corpo, que eu estou performando na melhor dieta, no melhor treino, eu não estou faltando. Então isso vai me trazer o melhor resultado. Mas se vira mexe eu estou bebendo 3, 4 vezes por semana, estou comendo as comidas erradas, estou ferrando com a minha alimentação, eu até posso chegar lá. Mas por eu ter, como que eu posso dizer, por eu ter minado um pouco, por eu ter atrapalhado um pouco esse meu processo, eu não, durante esses 15 anos, eu vou chegar lá, mas eu não chego igual eu chegaria se eu estivesse fazendo tudo certinho. E no campo financeiro, a gente evitar até pegar a frase certinha, a gente evitar interromper desnecessariamente. O Charlie Munger até dá um exemplo, foi ele, o Warren Buffett, que dá um exemplo, de que se você fica tirando seu dinheiro de uma corretora passando para outra, se você fica fazendo muito trade, se você fica, enfim, tudo aquilo que vai atrapalhar o seu dinheiro ficar ali e rendendo, tudo que atrapalha, tudo que mexe naquela quantia, na maioria das vezes é uma coisa desnecessária que a gente tem que evitar ao máximo. Para quê? Para colher o máximo de juros compostos que a gente quer. E isso também serve para outros âmbitos. Por exemplo, o âmbito de relações comerciais, né, do relacionamento que você tem com os seus clientes ou com o seu chefe. Enfim, se é uma coisa de extrema confiança, se você está sempre cultivando aquilo ao máximo, se você está fazendo por onde, a outra pessoa também está fazendo por onde, se vocês estão construindo um negócio juntos, estão trabalhando, estão crescendo um negócio juntos,
a tendência é que você chegue na linha azul depois de, por exemplo, 15 meses. Mas se tem uma outra coisa que fica travando, ou se você desconfia um pouco da pessoa, se as coisas não estão indo bem, o que acontece? Pode ser que você chegue lá, mas você vai chegar lá de uma forma verde, não vai chegar naquele potencial que poderia ter chegado, né? Então aqui a gente... Opa, antes de terminar eu quero só falar uma coisa. É muito interessante a gente se perguntar o quanto que a gente quer investir em alguma coisa para ter os juros compostos dela, o retorno dessa coisa. Por exemplo, se você quer ficar em forma, você tem a opção de ficar rato de academia e conseguir o máximo de juros compostos, alimentar certinho, pesando na balança, não beber, não sei se eu atrapalha, mas enfim, não fumar, seguir tudo à risca, nutricionista e tal. Mas talvez você vai perder uma sobremesa em família, você vai deixar de comer um chocolate que você gostaria de comer. Então aqui eu deixo uma pergunta para vocês, que é o seguinte: seria mais importante a gente buscar ser radical em tudo, ou seja, buscar o máximo de juros compostos em tudo que a gente faz? Será que a gente conseguiria fazer isso? Ser o melhor da academia, o melhor da dieta, o melhor da sua prestação de serviço, o melhor marido, a melhor mulher, sei lá, enfim, só alguns exemplos. O melhor do controle emocional, o melhor que você consegue na meditação. Será que dá para ser o melhor em tudo disso? Ou se a gente escolher de uma, duas áreas da vida para performar da melhor forma possível que a gente quiser, para colher esses juros compostos daqui que está em azul, né, que seria o máximo, quando a pessoa tem dedicação total para colher os juros compostos. Será se a gente consegue colher o máximo dos juros compostos em tudo? Ou a gente deveria focar em uma, duas coisas por vez? Ou talvez até mesmo uma, duas coisas durante toda a nossa vida? Para falar assim, ó, beleza, as outras áreas eu até posso ali não fazer o que eu tenho que ser feito, atrasar alguma coisa, demorar, não seguir a risca, mas essa área A, ou então essa área B, ou essas duas áreas aqui da minha vida, eu vou dedicar para colher o máximo de juros compostos possíveis. Fica aí a reflexão, né? Se você for me perguntar, eu acredito que a segunda opção seria a melhor. Se a gente focar em menos coisas, acredito que menos é mais, a gente consegue colher os juros compostos de uma a duas coisas no máximo, sabe? Claro que a gente consegue ter muitos juros bons de outras coisas também, mas aquela máxima performance, o máximo dos juros compostos, eu acredito que a gente consegue colher esses juros se a gente focar em apenas uma ou duas áreas da nossa vida, beleza? É claro que o segredo, antes de terminar o vídeo mais uma vez, é claro que o segredo é a gente tentar colher juros compostos em tudo, mas quando a gente tiver que escolher o que a gente vai priorizar, que seja as coisas mais importantes, né? Talvez, não sei, talvez a sua carreira, talvez os seus amigos, talvez a sua família, talvez a sua espiritualidade, a sua meditação, os seus exercícios, enfim, sim, são diversas áreas e eu estou curioso para saber o que você achou desse vídeo, quais são as áreas, comenta aí quais são as áreas que você pretende ou que você já dedica extremamente o seu foco. Uma, duas áreas no máximo, se colocar 3 áreas para mais, aí já vira bagunça, mas coloca aí de uma a 2 áreas que você dedica ao máximo a sua atenção para fazer acontecer, ou que você quer, que você está se programando para colher o máximo de juros compostos que você consegue dessa área, beleza? E quando você chega nos juros compostos que você consegue, aí abre um outro campo e você vê que você consegue muito mais. Então é uma jornada infinita. A gente tem que escolher muito bem o foco. Beleza, pessoal? Comenta aí uma, duas áreas que você gostaria de colher o máximo possível dos juros compostos. E tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!